Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise da primeira parte do volume 1 da quinta temporada de Stranger Things, lançado pra gente no dia de ontem e teve muita coisa, cara. Não dá nem pra gente fazer uma introdução aqui mais longa, porque tem muita coisa pra gente falar, muita coisa que pegou a gente de surpresa. A gente esperava um começo diferente pra essa quinta temporada, mas já mostrou muita coisa. Vamos comentar cada detalhe. Essa primeira parte que foi lançada agora com 4 episódios. A segunda parte será lançada no dia 25 de dezembro, no Natal, com mais 3 episódios. E o episódio final vai ser lançado no dia 31 de dezembro. Porém, vamos fazer a análise desse primeiro volume agora. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com o começo. Bom, a série já começa, esses 4 primeiros episódios já começam mostrando um pouco do passado do Will. A gente já imaginava que essa temporada iria lidar muito bem com essa questão do Will ser o escolhido, o feiticeiro, como a gente viu no final do 4º episódio. Mas o primeiro episódio já começa mostrando o passado do Will e como ele foi pego ali de fato pelo Vecna. A gente vê um Demogorgon levando ele até o Vecna e a gente imagina que de fato quem pegou ele na estrada, na primeira temporada, pode ter sido um Demogorgon de fato. Ou não. A gente sabe que aquela visão que aparece pra ele na estrada na primeira temporada tem a silhueta do Vecna. Mesmo que um Demogorgon tenha levado ele até o Vecna, igual a gente viu nesse flashback do seu passado, não tira o fato de que o Vecna provavelmente apareceu na estrada na primeira temporada para o Will cair ali com a bicicleta, acabar indo pra floresta e ser pego de fato pelo um Demogorgon. Porém, desde aquele momento a gente já consegue perceber que o Will era o escolhido pelo Vecna. Foi como o próprio Vecna fala durante esses 4 episódios, no último episódio principalmente, ele sendo a criança escolhida, ele que começou esse reinado do Vecna dentro do mundo invertido. E é óbvio que esse começo de flashback iria ter esse grande impacto nos outros episódios. Vemos então o que aconteceu desde o final da 4ª temporada até agora com a tropa toda e com o Robin, Steve, com todo mundo. Agora, né, os Byers estão morando ali na casa dos Wheelers e tá todo mundo bem depois de todo aquele alvoroço que teve no final da 4ª temporada. Aqueles portais que se abriram no meio da cidade de Hawkins foram fechados pelo governo. É chamado de curativo de metal. As crianças brincam naquilo ali e tal, tá todo mundo bem. Robin e Steve tem ali aquele jornal, aquela rádio, dentro inclusive de um território do governo, que não é próprio inclusive, e a gente também vê que eles desde o final da 4ª temporada já bolaram 37 planos para tentar pegar o Vecna, para tentar vencer o Vecna. Eles não sabem nem se o cara tá vivo, mas eles já fizeram 37 planos que todos deram errados, e todos eles tentando fugir inclusive do governo. A gente também é mostrado como que o Dustin está quebrado até hoje. Cara, esses 4 episódios focam muito no Dustin quebrado. Por mais que ele não tenha tido uma participação tão alvoroçada, igual ele teve em outras temporadas, o Dustin dele, ele obviamente, né, foi proposital como a série introduz o Dustin nessa temporada como um cara quebrado desde a morte do Ed. O cara tá quebrado, o cara não liga de zombar da cara dos valentões na escola e tomar porrada. Ele não liga pra nada, ele tá completamente largado desde a morte do Ed. Pode ser o grande ponto principal para a série tentar fazer uma volta do Ed nessa temporada, o que a gente acha muito difícil, até porque não tem nem como voltar com o Ed. Mas, como eles ainda colocaram o Dustin de luto nesses episódios, é bem provável que a ligação dele com o Ed ainda seja retratada, não só em uma lápide igual a gente viu nesses episódios. Eu acredito que sim, o Dustin deve ter uma ligação melhor com o Ed daqui pra frente, ainda não sabemos como, mas isso pode vir a ser feito. A gente vê também que o governo tá completamente atrás da Eleven e que eles estão se escondendo, num tipo ali de ditadura mesmo, cara, em Hawkins, aonde nem o rádio do Steve e da Robin podem falar o que eles quiserem. É uma ditadura mesmo. Isso porque eles já têm até uma base dentro do mundo invertido, e é esse o grande foco dos episódios aí. Essa base já montada pelo governo no mundo invertido para estudar aquilo tudo ali, desde que o portal se abriu dentro de Hawkins na 4ª temporada, estudar aquele perímetro e principalmente caçar a Eleven. Ué, por que o governo tá caçando a Eleven se ela é a grande heroína disso tudo? Eles não sabem. E a Eleven tá sendo caçada desde a primeira temporada, então não é uma novidade pra gente. Porém, agora ela está sendo caçada
em aberto, até porque Jane Hopper está desaparecida. O alter ego da Eleven, o alter ego ali normal dela como uma pessoa física, ela está sendo dada como desaparecida. Porém, a Eleven verdadeira está sendo caçada pelo governo, coisa que já é comum, mas o que chama a atenção é a base instalada no mundo invertido, que eu vou chegar mais lá. A gente também tem ali, né, a Holly, a irmã ali do Mike e da Nancy, ela conversando com um amigo imaginário, o seu fulano. A gente, cara, quando ela começou a aparecer ali, quando a gente viu o primeiro vislumbre do amigo imaginário na janela, na hora a gente já viu a silhueta do Vecna. A gente obviamente já sabia que era o Vecna. Tudo bem, vem aquele plot durante o episódio, mas a gente já imaginava que era o Vecna, e isso aqui foi muito legal. Até porque o senhor fulano não falou só com a Holly, mas com muitas outras crianças, e isso tudo se liga ao plano dele das crianças, que eu vou falar já já. Porém, a gente já imaginava que a Holly e o Vecna teriam uma ligação muito boa. E é o que o Vecna falou. É muito mais fácil dele atacar crianças que são fáceis de ser manipuladas, igual ele fez com o Will na primeira temporada. A gente também consegue perceber que o próprio Vecna sabe jogar o jogo, cara. Ele se passa como o senhor fulano pra várias crianças e ninguém, passa despercebido. Ele avisa sobre os monstros, as crianças avisam pros seus pais e ninguém liga. Ele sabe o que ele tá fazendo e ele sabe que ele tem a sua ligação mental com o Will, a mente de colmeia. Ele sabe disso e ele sabe que todo mundo ali do Hellfire Club, todos os perdedores ali, todo mundo iria, os garotos no caso, né, ali do D&D, todo grupo de fato, eles iriam tentar ir atrás do Vecna conforme ele pegou a Holly. Ele sabia que eles iam fazer aquilo, porém ele sabia que a sua chave era dentro do Will. E ele fez tudo isso de propósito. Tanto que ele ataca os Wheelers e a gente vê mais uma vez que os Duffer Brothers não tem coragem nem de matar a família Wheeler. O cara não matou ninguém. Tudo bem, foi uma cena muito forte. E já no segundo episódio, a gente já não imaginava que teria aquilo ali. Mas os Wheelers ficaram muito mal. E, cara, eu achei que os dois iam morrer. O pai e a mãe ali do Mike. Cara, se fosse, ia ser um baita peso ali pra história. Eles estão muito mal no hospital, mas obviamente os caras vão se recuperar. E o que o Demogorgon leva? A Holly, que é a grande garotinha, a grande criança. A gente também vê o Will desvendando alguns mistérios, principalmente ele estar conectado para sempre com o Vecna. Ele fala ali com a Robin, principalmente na conversa dos dois, onde eles estão tentando bolar um plano diferente, porque o deles deu totalmente errado, e ele vê que ele tá conectado desde sempre. Ele consegue ligar os pontos e ele vê que ele tava conseguindo ver pelos olhos do Demogorgon, pelos olhos da Holly, pelos olhos até do Derek e daquelas crianças ali. Ele tava vendo pelos olhos do Vecna. Mais uma vez ele consegue perceber a conexão que ele tem. E é uma conexão única. Por quê? Porque o Will foi a primeira criança pega pelo Vecna. Por isso que ele tem toda essa conexão única com ele. E agora ele conseguiu perceber isso de fato. Ele consegue bolar todo o plano que dá certo. Eles conseguem chegar no Vecna, ou melhor, o Vecna chega até eles, mas a gente vai chegar lá também. A gente vê então a cena ali do Lucas com a Max ali no hospital, mais uma vez os dois juntos e ele tocando a música favorita da Max, que inclusive é o ponto principal pra Max talvez voltar. A gente vai falar disso também sobre essa volta de Max, tá? Vamos com calma. A gente também ali durante o Mundo Invertido, quando o Hopper já tá preso ali com a Eleven, nós vemos aquele paredão cercando alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Obviamente era alguma coisa relacionada ao Vecna, porque o próprio governo, com a base no Mundo Invertido, não sabe exatamente o que é aquilo ali. Mas o Dustin destrincha com álgebra toda aquela ligação ali. Ele fala que é um círculo cercando alguma coisa. E a gente mata a charada nesse momento aqui que o Dustin explica isso pra gente. É a própria prisão de memórias que o Vecna fez para suas crianças e para a Max. Para as crianças que ele pegou no geral. A sua grande prisão de memória é aquela ali. E quem consegue entrar e sair dela? Apenas o Vecna, apenas Demogorgon, apenas eles, entende? Não tem como entrar e não tem como sair. Tem, porque em algum momento eles vão ter que fazer isso. Ou com a Max, ou com o de fora. Ou é de dentro ou é de fora. Ou a Max vai arrumar um jeito de furar aquela bolha, aquela prisão de memória ali, aquela parede do mundo invertido, ou o pessoal de fora vai arrumar um jeito. De alguma forma eles vão fazer isso. A gente também consegue perceber que, como eu falei, o Will vê tudo que o Vecna vê. E isso se liga àquele passado dele. Quando o Vecna coloca aquele negócio e prende o Will, é basicamente uma transferência de dados ali. O Vecna passa a sua consciência pra dentro do Will. E é agora que o Will consegue perceber isso. O Vecna já sabia que em algum momento ele iria perceber isso aqui. Mas o Will só percebe agora. E é realmente isso que eu falei, uma
passagem de consciência. O Vecna sabe que a sua consciência tá dentro do Will, isso até pode ser um erro, e eu vou falar disso também, porém, o Will está descobrindo isso agora, e isso é proposital, como eu falei. Lá na primeira temporada, quando o Vecna manda o Demogorgon pegar o Will, desde aquele momento o Vecna já tinha o planejamento de passar a sua consciência ali, mental, um pouco pelo menos dela, para o Will. Nós vemos então a Rolly chegando na prisão de memórias ali do Vecna, do Henry, né? Do seu fulano, do senhor fulano. E a gente vê que esse é o grande plano do Vecna, montar uma nova família. Até porque ela está presa na casa que era do Vecna, que a gente viu lá na quarta temporada. Então esse é o grande plano dele, montar uma nova família. Nós vemos na quarta temporada que a grande motivação do Vecna estar atrás das crianças, dele pegar as crianças, dele estar atrás da Eleven, é justamente essa questão familiar. A gente vê todo o passado do Vecna e como isso afetou totalmente a sua mente e moldou quem ele é de fato. E isso muda muito, porque ele querer criar uma nova família com novas 12 crianças dentro da sua antiga casa é o grande ponto. Ele começou agora com a Holly, ou melhor, ele começou com o Will na primeira temporada, agora já foi pra Holly, já teve a Max também, e ele tá montando o seu quartel pra criar a sua nova família. Por quê? Ele quer novas memórias. Ele é traumatizado com todo o seu passado, e ele agora quer essa nova família justamente para ele criar novas memórias pra ele. Por isso ele quer as crianças. Ué, mas por que crianças? Porque são mais fáceis de manipular, como o próprio Vecna fala no final do episódio. Crianças são mais fáceis dele pegar, é mais fácil dele mudar o pensamento daquela criança, como ele fez com todas se passando pelo senhor fulano. É muito mais fácil para uma criança cair nisso do que uma pessoa mais velha, entende? Então por isso que ele tá pegando essas crianças. Mas tem a grande teoria das 12 crianças. Até porque na visão que o Will tem mais pra frente, ele vê 12 crianças presas, uma inclusive sendo ele. A gente vê ali durante aquela visão dele que ele ainda continua nas crianças, naquela prisão ali do Vecna. Isso porque o Vecna ainda tá na consciência do Will, então ele ainda tá considerado preso como uma criança. Mas por que 12? Por que 12 crianças certinho? Talvez a gente pode fazer agora uma conta. Eleven é a 11, o número 11 das crianças com poderes ali. O Vecna é o número 1, ele foi a primeira criança a ser criada ali com poderes. Então, 1 com 11, 1 mais 11, 12, né? É uma teoria meio maluca, mas faz sentido. Até porque, mas o Vecna já é adulto, beleza. Mas o Will também já é ali jovem, já é praticamente adulto. E ele tá preso ainda ali naquela prisão ali do Vecna como uma criança. Então não conta se foi pego uma criança ou não. O que importa é que o Will foi pego quando era criança. Então ele ainda conta como uma das 12 crianças. Então talvez, pela Eleven ter conhecido o Henry, ter conhecido o Vecna criança, se fechar esse plano maligno dele de reformular suas memórias e reformular o mundo num total. A gente vê também a grande revelação que a gente já teorizava e já esperava. O Will realmente gostando do Mike. Cara, a gente viu isso pra caramba nesses episódios. Essa abertura que ele tem com a Robin pra falar sobre esse sentimento dele, onde a Robin fala de como ela começou a perceber que aquela garota que ela tá conhecendo também gostava dela. E agora a gente vê que o Will faz as mesmas coisas. A Robin fala que ela, dava um toquinho ali no peito da menina, dava uma cotovelada, um empurrão, né, de brincadeira ali, e o Will faz a mesma coisa com o Mike, mas não é retribuído, até porque a gente sabe a paixão que o Mike tem pela Eleven, desde sempre, pô, eles são praticamente namorados de fato, o Hopper deixou eles namorarem, né, então eles são namorados, porém eles ficaram muito tempo distante, então isso talvez possa ter deixado o Will com alguma esperança, e ele obviamente vê ali que ele não teve a sua retribuição com o Mike. Isso vai ser um ponto importante, até porque o episódio termina de uma forma linda, mostrando flashbacks do Will com o Mike, desde que eles se conheceram. Cara, isso prova que é muito além de uma amizade mesmo, e que provavelmente os dois não vão terminar a série juntos, mas o Will entendendo que ele precisa ir pra outros lados, que ele precisa primeiro se entender, e é por isso que ele se torna um feiticeiro. A gente vai chegar lá também, mas aquele papo dele com a Robin foi muito importante pro Will entender quem ele é, que ele não precisa ficar focado no Mike, por exemplo, que é uma paixão que ele tem desde que ele conheceu o Mike, mas que ele precisa primeiro focar em si. Nós vemos também a Eleven junto com o Hopper lá no mundo invertido, o plano deles de invadir a base, atacar a base militar.
Por que eles querem fazer isso? Obviamente porque eles acham que naquela porta de metal está preso o Vecna. E é esse o plano deles. Eles vão atacar e eles chegam. Só que tem a grande kryptonita da Eleven, né? Aquele aparelho que faz com que a Eleven pare de usar os seus poderes. Que ela não deixe ela usar os seus poderes. Poderes, inclusive, esses que são bem parecidos com o que a gente já tinha visto, com a 8. E a gente vai falar da 8 agora também. Porque ela, junto com o Hopper, ataca a base militar. Eles atacam todo mundo, conseguem chegar até aquilo ali. E quando eles vão ver que é o Vecna, não é nada disso. É a 8, galera. Mais uma teoria que a gente acerta. Eu falei com vocês que a 8 retornaria nessa série. E o que aconteceu? A 8 retornou. A gente sabia que isso iria acontecer. Cara, eu só não esperava que seriam nesses 4 primeiros episódios. E o retorno da 8 era, obviamente, claro. Até porque a personagem não aparece desde a segunda temporada. Essa é a última temporada. Tem que ter um fim, pelo menos, pra personagem. Nem que seja matando ela ou não. Ela ia aparecer de alguma forma. E ela está sendo usada pelo governo, tanto para ser essa kryptonita para Eleven, até porque ela tem poderes psíquicos, e é isso que está sendo usado. A gente vê as ligações ali na cabeça da 8, mostrando que, de fato, os seus poderes estão sendo usados para ser uma kryptonita para Eleven. Mas ela acaba vendo a Eleven, ou seja, a coisa vai mudar. Ela e a 8 provavelmente vão conseguir sair ali do mundo invertido, ela vai conseguir libertar a 8 e essa kryptonita da Eleven vai acabar, a mamata dela vai acabar. A gente vê também ali dentro do mundo real ainda, eles bolando aquele plano e aquela armadilha com as crianças, de pegar o Derek e tudo mais, jogar o Demogorgon ali, e a armadilha até dá certo, porém a armadilha se voltou contra eles, o plano se volta contra eles, eles que caem na armadilha, e o Demogorgon não leva só o Derek, mas também consegue mexer ali com a cabeça do próprio Will, e fazer com que a Nancy, o Steve, todo mundo fosse para o mundo divertido também. Então a armadilha não foi só deles, mas de todo mundo. E nós vemos o grande retorno dela. A Max retornou. Cara, eu não esperava também que o retorno da Max seria justamente nesses primeiros 4 episódios, mas ela retorna. E retorna pra contar sobre todo o seu plano. Agora a coisa fica muito boa. A gente vê a Max encontrando com a Holly e a Holly indo pra floresta encontrar com a pessoa misteriosa que ela achou que era o Harry. Ela explica sobre aquela prisão, que é de fato uma prisão de memórias. Quando a gente olha, a gente acaba pensando que são memórias das crianças que o Vecna prendeu. Mas não, são memórias do próprio Vecna. E essa é a grande chave. A Max ali junto com a Holly explica tudo aquilo ali. A gente vê as memórias da Max, como que foi a sua morte. Ela explica que realmente morreu, mas que ela não teve tempo do Vecna finalizar a sua morte mental. Por isso que ela está em coma no hospital, porque ela não consegue morrer de fato. Ela vai para as memórias do próprio Vecna, que inclusive essa prisão de memórias é a prisão ali no mundo invertido, aquele círculo que o Dustin falou, que ninguém consegue entrar ou sair. A Max está ali dentro, junto com a Rolly, e são memórias do próprio Vecna. Porém, ela bola o grande plano de enganar o Vecna com as memórias dele. Até porque, como eu falei, ele pegando crianças, ele consegue mudar suas próprias memórias. Ou seja, o Vecna tá tentando não mudar só o mundo ou o mundo invertido, mas as suas memórias também. E é por isso que a Max bola o grande plano. A Holly vai fingir naturalidade quando o Harry voltar pra casa, mas elas vão bolar algum plano juntos pra tentar enganar o Vecna. Elas vão conseguir? É difícil, é muito difícil enganar o Vecna, mas elas podem ter a ajuda da Eleven, a ajuda do Will, até porque o Will tá dentro da cabeça do Vecna. Então as coisas agora vão mudar pra caramba, mas foi muito bom a gente ver esse retorno da Max e que ela já tá planejando uma fuga, e que provavelmente vai dar certo, até porque a gente já viu também aonde ela tá presa, nas memórias do Vecna. E aí que entra o Will, como eu falei, o Will agora, cara, consegue se ligar muito melhor com o Vecna, e isso pode ser até um erro, como eu falei com vocês, e se liga ao plano da Max. Porque por mais que o Vecna sabia que o Will em algum momento iria despertar esse poder ali dentro dele, é um erro porque o Will agora pode entrar em lugares que o Vecna não sabia que ele poderia. Igual quando o Demogorgon vai atacar eles no celeiro, que o Will vê aquelas crianças ali presas ali com o Vecna. Ele disse que o Vecna sentiu medo. E é esse o ponto. O Will agora dentro da mente do Vecna pode pegar os medos dele pra fazer eles vencerem. Como a Max falou, a memória que ele mais tem medo é aquela memória das rochas, onde a Max está se escondendo, porque o Vecna não chega ali. O Will pode afetar essa memória.
o Will pode entrar nessa memória e fazer com que ele sinta medo. E dessa forma prender o Vecna e eles conseguirem vencer num episódio final ou alguma coisa desse tipo. Porque agora ele virou o grande feiticeiro. O Vecna chega então na base militar no mundo real e acaba com todos os soldados. Ele chega pra quê? Por que o Vecna não matou todo mundo de vez? Cara, ele não queria se vingar do que as crianças fizeram na 4ª temporada? Por que ele não matou todo mundo? Porque o plano dele não é esse. O plano do Vecna é transformar o Will no seu primeiro cavaleiro do apocalipse. Esse é o grande plano do Vecna. Até porque ele fala, o Will foi a grande criança que começou isso tudo. Desde que ele recrutou o Will lá na 1ª temporada, o Will foi a criança que começou todo o planejamento de mudança mundial do Vecna. Por isso que a sua mente está compartilhada com o Will, porque ele e o Will estão compartilhados. Mesmo que o Will seja uma pessoa diferente, o Vecna tem a sua consciência dentro dele. E isso pode ser um erro, como eu expliquei pra vocês. Porque agora, o Will não é só o escolhido, ele é o feiticeiro. Vemos o final do episódio, o Will tendo as suas lembranças, aceitando quem ele é de verdade e vendo que ele é a coisa mais importante de si mesmo. Ele consegue parar e controlar os Demogorgons, assim como o Mike falou pra ele. O Mike falou, você pode fazer isso, você só não consegue ainda. Você não é um mago, você é um feiticeiro. Porém, termina com o Will se tornando um grande mago. Ele consegue controlar os Demogorgons. E assim como ele consegue controlar e matar Demogorgons, ele também consegue controlar o Vecna. E essa é a grande chave pra vencer. Tudo começou com o Will e tudo vai terminar com o Will. Eu tô muito ansioso pro volume 2, pra esses próximos 3 episódios, pro episódio final que vai sair. Cara, com certeza o Will vai ser o responsável pela morte do Vecna, por derrotar o Vecna. E com certeza o Vecna vai tentar usar a mente do Will pra se proteger. Mas o Will vai ter que se fortalecer. E agora ele é o Vecna. Ele e Vecna são praticamente a mesma coisa. Galera, que episódios incríveis. Cara, eu não tava esperando que esses 4 episódios trariam o Max, trariam o Will se tornando Vecna, traria tudo isso a 8. Eu não esperava que esses 4 episódios trariam tanta coisa, mas me surpreendeu demais, galera. Eu tô muito empolgado pra essa continuação. Comenta o que vocês acharam desses 4 primeiros episódios. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Comenta alguma teoria que você tem também sobre o Will, a 8, a Max. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve. Tamo junto e é nóis, rapaziada.